Olá, boa noite. Famílias atingidas pela enchente do início do ano em Patos de Minas recebem dinheiro residual do Recupera Minas. Cada pessoa tem direito a R$ 660. Novas ondas de calor ainda mais intensas devem atingir a região no mês que vem. Atropelamento de cachorro em pista de acesso restrito na Lagoa Grande deixa moradores indignados. Dupla é condenada por matar jovem em junho do ano passado no bairro Quebec. O drama da auxiliar de limpeza que quebrou o braço sofre com dores e com a espera para realizar cirurgia. Menos de um mês após Copasa finalizar obra no centro de Patos de Minas, asfalto começa a ceder. Vamos falar tudo sobre a vitória do Mamoré sobre o Guarani. Partida foi transmitida ao vivo pela NTV, parceria da Nossa TV e Rede Minas. No NTV News vamos analisar lances da partida, os incidentes registrados durante o jogo, da ansiedade à vibração da torcida com a vitória do Mamoré e acesso ao módulo 2. Teve até agradecimento de joelhos no gramado e passeata pelas ruas de Patos de Minas. Os detalhes no NTV News, que já está no ar. A pista de caminhada no entorno da Lagoa Grande, em Patos de Minas, tem acesso restrito de veículos, somente para moradores. No entanto, há motoristas que não obedecem essa sinalização. Nesta segunda-feira, um motociclista em alta velocidade atropelou um cachorro na via. Por volta das 2 horas da manhã, um fato chocou os moradores aqui da orla da Lagoa Grande. Uma moto em alta velocidade passou por aqui. Como a gente pode verificar no vídeo, bem ao fundo, a moto passa em alta velocidade. Bem ao fundo do vídeo, você vai observar que um cachorro foi atropelado por essa moto. Ele não conseguiu desviar ou não tentou desviar, pelo que a gente observa nas filmagens, e acabou esse cachorro ficando agonizando até o momento da morte. A gente vai conversar com um morador daqui. Poti, chega mais aqui, por favor. A gente vai conversar com o Poti, ele que mora aqui há mais de 7 anos e é um dos que está bastante indignado com essa situação, que segundo ele, não é a primeira vez que acontece. Já teve outras vezes que isso aconteceu, né? Esse tipo de insegurança para vocês aqui, né, Poti? Na verdade aqui está um território sem lei mesmo, de verdade, né? Aqui que você vê passar de automóveis, de carros e motos aqui para fazer realmente um atalho aqui, então passa moto muito barulhenta, passa moto para fazer esse atalho, para pegar a pista onde é que é para todo mundo, né? Somente fazer caminhada, o fluxo aqui é local. Então tá realmente um lugar bonito desse aqui, onde é que o pessoal vem para poder fazer seu lazer, tá realmente deixando muito a desejar nesse ponto. E igual você mesmo disse, né, essa praça aqui a Orla da Lagoa foi totalmente revitalizada, muito atraindo ainda mais pessoas, né? Ficou muito cheio aqui para fazer as caminhadas e tudo, mas tendo que dividir o espaço com o carro e motos que passam onde não deveria passar. Exatamente, hoje nós estamos falando de um cachorro, né, que era muito querido aqui para nós. Só que a gente percebe também que o risco é oferecido aqui para pedestres, para transeuntes, para famílias, para criança. Então, não, vamos dizer que foi o cachorro hoje, amanhã pode ser uma pessoa. Outro dia foi atropelada uma pessoa aqui. Mas assim, moto aqui com muita frequência, carro com muita frequência e entra em alta velocidade. E fica essa preocupação, né? Você tá nos dizendo aqui que você mesmo colocou algumas placas aqui para tentar ver se amenizava um pouco a situação dos motoristas entrar aqui, mas também não teve sucesso, né? Não, realmente, eu cheguei a comprar, eu mesmo mandei fazer, coloquei 3 placas, né, para poder tentar ver se amenizava. Com a reforma da praça foram colocadas mais sinalização, só que assim, a sinalização não está efetiva, porque assim, o motorista, ele está entrando aqui achando que é um local de fluxo de automóvel, não é. Agora, as motos não, as motos eles sabem que não pode, entra para fazer o atalho, né? Entra em alta velocidade, moto barulhenta, oferecendo de verdade risco iminente para quem está aqui.
fica essa cobrança então para tentar uma solução, né? Alguma coisa que possa ser feita aqui para inibir essa passagem aqui de carros, de motociclistas. Eu acho assim, a responsabilidade da informação chegar é do poder público. Então, se informou com placas, mas essa informação não chegou em quem deveria chegar, então deve modificar a tipo de sinalização, não sei, colocar de repente fiscalização, mas o mais do que isso, punir aqueles infratores, né? Sobretudo moto que entra aqui em alta velocidade, sabendo que o espaço aqui não é para desse tipo de veículo, mas entra para fazer o atalho. Então, assim, eu acho que tem que ter sinalização, mas tem que ter uma fiscalização de verdade, mais eficiente para poder coibir esse tipo de coisa. Tá aí então, a reclamação sendo feita, né? Essa cobrança de mais investigações aqui, que possa ser feita essa cobrança aqui do poder público também, para poder evitar isso que acontece aqui, né? Assim como ele mesmo disse, foi um cachorro, mas pode ser qualquer pessoa, já que é uma região que traz muita gente para poder fazer a caminhada, uma atividade física e aproveitar toda essa situação que foi revitalizada, né? Aqui a orla da Lagoa Grande. Pois é, certamente, se houver um aumento de fiscalização naquele local, haverá também menos infratores ao expedir mais multas para essas pessoas que insistem em desobedecer às leis de trânsito. E foram julgados nesta segunda-feira os 2 homens acusados de matar o jovem conhecido como Lacoste em junho do ano passado no bairro Quebec, em Patos de Minas. A dupla foi condenada. Somadas as penas, são mais de 30 anos de prisão. Rian Luca Ferreira Silva, de 21 anos, e Raul Seixas Correia, de 22 anos, foram acusados de matar Christian Felipe Lopes Araújo, de 20 anos, conhecido como Lacoste. De acordo com a denúncia, uma mulher identificada pelas iniciais NIFS é a atual namorada de Raul e ex-namorada de Wesley dos Reis Lima, conhecido como Leleu. Leleu era amigo do Lacoste e em um momento se desentendeu com Raul e Rian, pois eles haviam curtido uma foto da Nifes em uma rede sociais quando ela ainda namorava o Leleu. A informação é de que após o término de Nifes e Leleu, ele continuou abordando a ex por meio de mensagens nas redes sociais. Além disso, Lacoste, então amigo de Leleu, também passou a fazer contato com Nifes, contrariando o atual namorado dela, o Raul, que passou a ameaçar Lacoste de morte. No dia do crime, a vítima estava na casa de algumas amigas no bairro Quebec quando foi surpreendida pelos acusados, que entraram na residência e efetuaram disparos contra ela. Lacoste tentou se esconder em um dos quartos, mas foi perseguido e atingido no braço, tórax, lombar, cabeça e rosto. De acordo com o Ministério Público, o assassinato se deu por motivo fútil, já que os acusados estavam insatisfeitos com a conduta de Lacoste e Leleu, que mantiveram contato pelas redes sociais com Nifes. O crime foi praticado por meio que resultou perigo comum, pois além da vítima, outras pessoas estavam na casa onde ocorreu o assassinato. E o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não teve chance de defesa. Ainda segundo o Ministério Público, Raul Seixas era membro do PCC e Lacoste havia lhe ameaçado algumas vezes. Raul pediu que a organização tomasse alguma providência. Como não teve resposta, ele decidiu matar Lacoste. Na sequência, ele foi afastado da facção por ter matado outro integrante do grupo. Rian foi preso na casa de uma tia no dia seguinte após o crime. Raul foi preso em junho deste ano. Durante o julgamento, a testemunha Carlos Henrique Pereira disse em depoimento que ele e Raul que efetuaram os disparos que mataram Lacoste. Ele disse ainda que Rian teria ficado do lado de fora da casa e após o crime, os 3 fugiram cada um para um lado. Até então, Carlinhos era considerado testemunha. Agora ele também será denunciado pelo Ministério Público. Em seu depoimento, Rian disse que eles estavam no portão da casa dele quando Raul e Carlos o chamaram para usar drogas no imóvel onde Lacoste estava. Rian disse que não sabia que o crime iria acontecer e que saiu correndo quando ouviu os tiros. Raul disse em depoimento que ele estava com uma arma calibre 9mm, Carlos com uma 380 e Rian com uma arma calibre 32.
Rian Luca foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por homicídio com 2 qualificadoras, perigo comum e também meio que dificultou a defesa da vítima. Raul Seixas foi condenado a 18 anos e 6 meses de prisão em regime fechado com as 3 qualificadoras da denúncia. Além disso, ele foi condenado por integrar organização criminosa. A seguir no NTV News, nosso assunto é futebol. Vamos falar mais do jogo emocionante entre Mamoré e Guarani, analisar lances da partida e mostrar os melhores momentos da vitória que garantiu o acesso do Sapo ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. A NTV transmitiu nesta segunda-feira, em parceria com a Rede Minas, mais um jogo da segunda divisão do Campeonato Mineiro. E para que tudo saia perfeito na TV, o trabalho começa bem antes da bola rolar. Na cabine apertada, Odair Cardoso cumpre a missão mais desafiadora. Divide com os milhares de espectadores a função de comentarista. A gente tem aqui uma dificuldade para entender o jogo, porque faz parte do futebol, você está sempre atento a tudo que acontece. Mas a maior dificuldade que a gente pode ter num jogo como esse é de identificar aqueles que são os principais pontos, os principais autores das melhores jogadas, de onde elas nascem, para onde elas vão. A história do jogo foi contada pela voz do narrador Gui Boaventura, atento aos detalhes do jogo, com olhos de lince e com sede de gols. Olha, vamos esperar para sair mais gols, né? Porque é a alegria do torcedor. E aqui espera-se que o Mamoré consiga aí a sua classificação, que é o objetivo principal. Então, vamos para o segundo tempo, vamos esperar gols, vamos esperar mais gols do Esporte Clube Mamoré. E matando a saudade, né? Opa, claro! Tem aquele pessoal que trabalha bastante e não aparece. Um desses seres que ficam escondidos atrás das câmeras é Rafael, que faz do trabalho lazer. Isso, para dar um apoio pro pessoal aqui, para transmitir essa festa maravilhosa aí. E tá impressionado? Nossa, tá doido, isso é gostoso. O interior sempre é gostoso de vir e assistir. Kennedy Martins explica como a imagem parte dos cinegrafistas para todo o estado e para o mundo via internet, que mostraram o acesso do Sapo nos pênaltis contra o Guarani. Esse veículo aqui, chegam as câmeras que estão lá dentro do estádio, a gente passa ele pelo live stream aqui para fazer a transmissão, faz a captação, ajusta os vídeos todos, recebe o áudio, né, que os repórteres falando, o narrador e tudo, e coloca no ar. Manda pro carro que está do lado aí, que vai via satélite. E aí chega para Belo Horizonte, tudo via satélite. Lá em Belo Horizonte eles colocam o grafismo, GC, tudo direitinho, e aí faz a transmissão todinha. Mais uma vez, parabéns para toda essa equipe, NTV, Rede Minas, Rádio Inconfidência, trabalhando em conjunto para levar esse jogo que foi de fato emocionante e do início ao fim. Mas quem fez a festa foi a torcida do Sapo. 5 anos depois, e o Mamoré está de volta ao módulo 2. Em uma partida eletrizante, o Mamoré manteve a campanha de melhor mandante no campeonato, empate em 2-2 e classificação nos pênaltis. O jogo começou muito truncado, as duas equipes se estudando na partida, mas a primeira chance de perigo foi com o Mamoré. David José, em cruzamento na área, acabou perdendo uma grande chance. Logo em seguida, o Guarani assustou com um chute forte por cima do gol. Mas aos 22 minutos do primeiro tempo, o camisa 9 do Sapo, David José, anotou um golaço de voleio. Mamoré 1-0. E assim terminou o primeiro tempo, Mamoré na frente do placar. Na volta do segundo tempo, o Guarani já retornou com 2 substituições para buscar o resultado. E aos 16 minutos do segundo tempo, em um chute que contou com desvio, Ítalo acertou a gaveta e empatou o jogo em 1-1. O Mamoré acabou sentindo o golpe 6 minutos depois de levar o empate. Acabou levando a virada em gol de Patrick.
que subiu sozinho para cabecear. Guarani na frente, 2-1. O Mamoré seguiu tentando o empate e sem sucesso, mas tudo estava guardado para o último lance, quando aos 52 minutos do segundo tempo, o zagueiro Samuel Pereira chutou forte e levou a decisão para os pênaltis. O Mamoré começou primeiro. Gabriel Neto colocou o Mamoré à frente. O zagueiro Felipe converteu para o Guarani. O camisa 10 Marquinhos Roque colocou o Mamoré em vantagem novamente. Daniel contou com a sorte, já que a bola passou por baixo do goleiro Mamoré e empatou as cobranças. E na terceira cobrança, Pedro Matiello desperdiçou para o Mamoré. E na cobrança de Jorge Alemão, o Guarani passou à frente do placar, 3-2 nos pênaltis. O Mamoré precisava converter para seguir vivo e Thiago Magatão foi lá e converteu. Pedro Romano teve a chance de manter o time de Divinópolis à frente, mas acabou chutando por cima do gol. Victor cobrou e deixou o Mamoré em vantagem novamente. Ferrugem foi para a cobrança com a responsabilidade de manter o Guarani vivo, e foi o que fez. Goleiro para um lado e bola para o outro. Então vamos para as alternadas, onde quem erra dá adeus ao módulo 2. E o Isaías tratou de colocar o Mamoré na frente. E o goleiro Felipe, que foi um dos destaques do Mamoré durante o jogo, garantiu a equipe de volta ao módulo 2, após defender a cobrança de Vitinho do Guarani. Sobe o sapo! Sobe o Mamoré! Resultado final, Mamoré 5, Guarani 4 nos pênaltis. Uma mistura de sentimento em meio às comemorações. Primeiramente, gratidão, porque desde que a gente chegou aqui, eu sabia que Deus tinha um propósito para mim e para todos nós. Ele sabe de todas as coisas, nada pode impedir-lhe, a glória é dele. Mas gratidão a todos, gratidão à comissão, aos diretores que estão correndo, a essa torcida gigante que está aqui nos apoiando e nos empurrando, mesmo quando a gente estava perdido. Muito. Time de guerreiro. Que festa! Agora comigo na bancada do NTV News, o jornalista e comentarista da NTV, Odair Cardoso. Como vai, Odair? Boa noite. Oi, Ludmila, boa noite para você, boa noite para o Solon, boa noite a todos. Muito bom estar aqui, viu? Num espaço diferente do que eu geralmente fico aqui no meio. Acho sensacional vir aqui falar de futebol. Pois é, e conosco também o Solon Pereira, que é comentarista, entende muito de futebol, para a gente analisar um pouco mais dessa partida que foi eletrizante, foi emocionante, foi um teste aí para cardíaco de verdade. Como vai, Solon? Boa noite. Boa noite, Ludmila, boa noite, meu querido amigo Odair. Prazer em estar aqui, eu estou muito lisonjeado, né? Estar no meio de duas feras, né? Então vamos lá, Solon, como ex-árbitro, o trio de arbitragem ontem entregou o que deveria, foi justo, fez um bom trabalho? Excelente arbitragem do senhor Ieger Túlio Cardoso, muito tranquilo dentro da partida, e o Odair que esteve lá acho que vai concordar com esta minha fala, porque o árbitro de futebol é aquele que não tem que aparecer no jogo. Quem tem que aparecer num jogo de futebol são os atletas. E o árbitro, quanto mais despercebido ele aparecer no jogo, será melhor. Tranquilo, não entrou em confusão, acertou em todas as suas atitudes dentro da partida, inclusive no acréscimo do jogo. Pois é, esse ponto foi criticado aí, principalmente por quem estava assistindo nas redes sociais. Eu estava monitorando e acompanhando os comentários daí. Os torcedores, principalmente do Bugre, ficaram irritadíssimos quando o árbitro deu aquele acréscimo na etapa final de 10 minutos. Na etapa inicial foi de 4 minutos, mas depois 10, a torcida ficou incomodada. Você que estava lá, foi um jogo truncado, parado? Esse acréscimo de fato foi justo e necessário?
Eu concordo com o Solo com relação à arbitragem, até porque eu gosto do juiz quando ele não é protagonista. Acho que o protagonista tem que ser o espetáculo, tem que ser o jogo em si, tem que ser, né, as duas equipes que vão estar em campo. Com relação a essa questão dos 10 minutos, Ludmila, eu acho que foi justo, porque a gente teve um segundo tempo muito truncado, muitas paralisações, com faltas. O primeiro tempo também a gente teve algumas, mas não tantas quanto no segundo tempo. E aí vem as substituições e vem outras situações que levam a isso. E o torcedor, ele é apaixonado, né? Ele vai sempre reclamar quando o time dele estiver ganhando e o árbitro der aí 10 minutos de acréscimo. Né? Ludmila, recomenda-se que quanto cada substituição você acrescente em média 30 segundos por cada uma. Nós tivemos 9 substituições durante a partida, 5 do lado do Guarani, 4 pelo Mamoré. Só aí, se você contar, dá 4 minutos e 30. E a média geral no mundo inteiro é que você acrescente mais 5 minutos pela perda de tempo. Então, foi corretíssimo, inclusive nos acréscimos. Bom, um outro lance que houve discordância de torcedores, mas o árbitro mandou seguir, não entendeu que houve falta, quiçá pênalti. Foi nesse lance que a gente vai mostrar agora e eu quero que vocês analisem se o árbitro estava lá bem junto ao lance, se ele foi correto, se realmente não teve falta, não teve nenhum problema para o lado do Mamoré. Nesse lance aí, ó. A torcida reclamou na hora, pediu um pênalti, mas o juiz bem próximo, a gente veio bem próximo do lance, falou, olha, teve nada não. Me permite, vida que segue. Segue o jogo. Por favor. Segue o jogo. Nada a marcar. Foi uma simulação e o árbitro, quando o árbitro está centrado dentro do jogo, está correto dentro do jogo, ele percebe inclusive as simulações, né? Porque nós, seres humanos, simulamos muito. Segue o jogo. Até porque se tivesse que marcar alguma coisa, seria fora da área, né, Solo? Fora da área. A passada é fora da área. Mas aí o jogador, quando ele sente a aproximação e um certo toque do adversário ali, do marcador... Ele já se joga. Ele se joga. E não acredito que tenha sido nada, não. Acho que a arbitragem acertou. O juiz estava muito próximo do lance também ali. Dava para ver tranquilamente, né? E nada, como você disse, segue o jogo. Nada a marcar nesse lance, não. Agora, entre os incidentes, a gente vai até falar daqui a pouco no NTV News mostrando mais imagens, bombas pelo lado do Bugre, pelo lado do Sapo, muitas garrafas, copos jogadas ao campo. Isso deve ter alguma implicação para os times? Olha, recomenda-se que quando há qualquer objeto, independente se antigamente, você não se lembra disso, jogava-se relógio, jogava-se chinelo, jogava-se sapato, jogava-se rádio, jogava radinho de pilha. O cara ia para o estádio com radinho de pilha para jogar dentro do campo, principalmente no árbitro de futebol. E é recomendado sim que qualquer objeto que é atirado dentro do campo, primeiro, tem que identificar quem jogou. Se você consegue identificar quem jogou, você chama a polícia e manda prendê-lo. Esta é a recomendação. Se você não consegue, todo objeto que é jogado é recomendado ao árbitro e ele tem que citar em súmula. Está em súmula, inclusive. Isso, inclusive. Citado 2 bombas pelo lado do Guarani, copos pelo lado do Mamoré. Isso pode acarretar futuramente, não agora, porque temos apenas 2 partidas. Guarani já não joga mais, Mamoré joga na quinta, lá em Itabira, contra o Valério, e recebe o Valério aqui no domingo às 19 horas. Para esse ano ainda não haverá, mas acredito que haverá inclusive perdas e mando de campo. É porque não dá tempo de julgar, né? Não dá tempo. Não dá tempo do tribunal julgar. Agora, então, para esse jogo de quinta-feira e no jogo de domingo, todos transmitidos aqui pela tela da NTV, o Odair já está preparado, inclusive, para o jogo de domingo, que tem de novo aí a dobradinha NTV e Rede Minas, Rádio Inconfidência. Mas a gente sabe que é uma decisão que já teve gosto de decisão para a torcida do Mamoré, que já provou desse gosto, comemorou demais. Mas o Mamoré pode faturar esse título da segunda divisão do Mineiro? Ludmila, ou o Valério, aí, analisando o Valério Doce, vai ser mais pesado do que o Guarani? Eu tenho dito desde o início do campeonato que as 2 melhores equipes que disputavam eram o América de Teófilo Otoni
e o Mamoré. O América de Souflotano, por exemplo, foi surpreendido pelo Valério, veio aqui em Itabira, ganhou 3-1 e perdeu dentro de casa por 2-0 e foi para os pênaltis. E penalidade máxima é competência. Se você rever as penalidades, você vai ver que faltou competência a alguns jogadores que erraram, né? Porque quando o pênalti é bem cobrado, o goleiro tem chances mínimas de defender. Mas eu acredito que o Mamoré tem plenas condições de fazer um bom jogo. Agora estão relaxados, não tem mais compromisso nenhum, porque a grande promessa da diretoria, do treinador e dos jogadores era o acesso ao módulo 2 do Campeonato Mineiro do ano que vem. Agora, se vier o título, será muito bem-vindo e estou acreditando que o Mamoré consiga esse título para botar na sua galeria. Daí conversávamos que o Mamoré teve 3 salvadores da pátria, 3 que foram colocados ali ontem como decisivos para esse resultado. Mas para quem desses 3, quem são eles e qual que você entrega o troféu de melhor em campo? Olha, eu acho que a gente teve bons jogadores em campo, Ludmila. A gente falava dessa questão dos heróis desse jogo, porque você tem uma equipe que sai na frente, marca o primeiro gol, né, um belo gol de voleio, que aliás a súmula não dá para o Davi, mas dá pro Pablo, porque a bola bate nele e entra. A bola bateu nas costas dele, né? E aí, mas ainda assim, uma bela jogada, mérito da equipe do Mamoré. É uma equipe que toma 2 gols, aí vai para uma dificuldade, já tinha torcedor saindo do estádio, torcedor indo embora, quando ali no finalzinho vem aquele chute salvador e de um zagueiro que chega para marcar, fazendo o gol para a equipe do Mamoré, leva isso para uma sequência de pênaltis e o Solon sabe muito bem disso. Essas equipes vinham de sequências de classificação também por penalidades. E você falou essa questão aí de competência e realmente é isso. Mas aí a gente vai para as alternadas e tem um herói ali que é justamente aquele que saiu do banco, né, que veio para essa partida para poder substituir o goleiro que tomou o 3º cartão, que tem o mesmo nome, é Felipe também, e só que é Viotti, né, não é Andrade. E o Andrade entra e pega justamente a batida que dá o acesso ao Mamoré. Acho que são 3 heróis que precisam ser aí. O time em si todo jogou muito no primeiro tempo, segundo tempo achei que cansou um pouco, assim como lá em Divinópolis. Mas esses 3 jogadores em grupo, a gente pode dizer que são aí os 3 salvadores desse acesso do Mamoré, considerando também comissão técnica e outros jogadores que estavam ali jogando. Mas Marquinhos, por exemplo, joga muito. O Mamoré tem um bom grupo que, se conseguisse, por exemplo, manter para um módulo 2, eu sei que é difícil para o interior, seria aí um bom passo para essa próxima competição que vai jogar, né, Sala? Sim, Ludmila. Melhor em campo ficou devendo, hein? Vocês elegeram ontem na transmissão, então pensa aí, Eu só. vou eleger os 3. Os 3 também? Eu vou eleger 3. Então ficou empate. Aqui empate não teve decisão. Primeiro eu quero dizer o seguinte: o goleiro Felipe Andrade pegou aquele pênalti que foi o da classificação. Salvador. Né? Segundo foi o jogador Samuel, que substituiu o Arthur, que saiu contundido e fez o gol aos 52 minutos do segundo tempo, que sem aquele gol o Mamoré não teria cobrança de pênalti, né, Ludmila? E outro jogador que foi fundamental, e acho que o Odair vai concordar comigo, que joga muito, ele inclusive, eu brinco muito, que ele é muito ranzinza, sabe? Mas é muito bom jogador, que é o Gabriel Neto. O cara ontem fez a diferença. Na minha opinião, são esses os 3 jogadores. Mas eu gosto muito, Ludmila, de quando há um conjunto, você eleger um menosprezando o restante, não é muito legal. Porque, e aqueles que cobraram o pênalti, se erram? Verdade. Então, eu gosto muito de falar do conjunto. Aí você coloca diretoria, você coloca técnico, que foi espetacular durante toda a campanha do Mamoré até agora. Invicto, né, só? Eu até brinquei que eu gostaria de criticá-lo, mas não tive oportunidade. E você coloca jogadores e um espetáculo à parte, que foi o 12º jogador, que foram os torcedores. Torcedores do Mamoré estão de parabéns, deram um show. Quer dizer, foi memorável a partida de ontem. Foi. Agora, para a gente encerrar, ano que vem,
clássico em Patos de Minas. Depois de tanto tempo, tem gente aí que nem sabe o que é clássico na cidade, agora vai poder ver como que as equipes aí têm que se organizar. Foi um ano dificílimo para o RT, um ano difícil também para o Mamoré na raça chegar até aqui, problemas financeiros, todos esses ajustes para 2024. E aí, o que precisa para as equipes de Patos de Minas? Olha, o Odair me permite falar primeiro, porque ele é dono da casa, né? Eu sou convidado, né, Ludmila? Os convidados têm a honra. Tem a honra. Olha, eu diria o seguinte, você colocou aí com muita propriedade essa questão do Mamoré. Primeiro que era uma diretoria completamente rachada. Esse é o termo que a gente usa, talvez vulgarmente, mas é essa a verdade. Se uniram, acabou-se aquela briga que existia, se uniram e conseguiram fazer com que o Mamoré tivesse agora no módulo 2 do Campeonato Mineiro. A URT está resolvendo hoje, tem reunião, está acontecendo agora, a URT precisa, e essa vitória do Mamoré, essa subida, apertou o lado de lá. O lado de lá ficou mais apertado. Então a gente espera o seguinte, hoje inclusive pelas redes sociais, você deve ter acompanhado, e eu estou até surpreso da sua interação em termos de futebol. Parabéns para você. Gosto de futebol. Parabéns para você, está muito por dentro, muito né? Muito bom, né? Gosto, acompanho, critico, assisto, sofro. Ontem eu sofri. Muito porque entendida. Patos de Minas, para mim, o RT e Mamoré, representa a cidade, representa a cidade. Eu acho que Mamoré e o RT tem o segundo clássico maior de Minas. O primeiro é Cruzeiro e Atlético, não tem como dizer que não é. E o RT e Mamoré é o segundo maior clássico de Minas. E a rivalidade, ela é sadia, apesar de algumas agressões, inclusive através das mídias, que eu não concordo, eu acho que é salutar. E nós teremos novamente clássico entre o RT e Mamoré. Até porque antagonizar é bom para o esporte, né? Quando você tem protagonista e antagonista, um movimento ou outro. O fato da URT ter ficado no módulo 2 e o Mamoré ter a oportunidade de poder chegar ao módulo 2 e alcançar o arquirrival, mexeu com o Mamoré. E isso fez com que também a diretoria pensasse numa equipe para chegar lá. E movimentar essas duas torcidas para o município é importantíssimo. Você fala aí de um clássico que é certamente um dos maiores de Minas, esquecendo os da capitais, deixando de lado porque realmente é um dos maiores do Brasil, mas é sim que mexe muito. E quando eu cheguei em Patos de Minas, eu consegui ver os dois no módulo 1, né, do Campeonato Mineiro. Era realmente um negócio muito interessante. Agora, o que essas equipes, com relação a se prepararem, elas ficarem de olho, essas diretorias ficarem de olho nesses jovens jogadores que apareceram nessa segunda divisão, que podem ser reforços importantíssimos, tanto para um quanto para outro. O time do Guarani tem jogadores excelentes, né, que poderiam jogar facilmente, tanto no Mamoré quanto na URT. Aí a gente vai falar outras questões relacionadas à questão financeira e tudo mais. Mas é preciso que essas diretorias tenham isso em mente para montar essas equipes, até para as duas buscarem o acesso ao primeiro módulo aí do Campeonato Mineiro, com equipes fortes, né? Com equipes que possam representar Patos de Minas. Sim. Muito bem, agradeço aos dois pela presença na bancada aqui do NTV News. A gente precisava de fazer essa pausa, falar um pouco de futebol, valorizar os nossos atletas, falar mais do Mamoré, que fez uma campanha até agora. O assunto, fez uma campanha bonita, está na raça, foi lindo ver ontem pela TV aquela comemoração toda, e a NTV ligadinha também nesse final aí de campeonato de segunda divisão, para colar também no módulo 2 e mostrar clássicos em 2024 pela tela da TV e outros aplicativos também. Odair, obrigada, boa noite para você. Obrigado, Ludmila, boa noite para você. Eu espero que em breve a gente tenha o Espaço Feminino Esportes, porque ela manda bem. Bora lá. Você não sabe um desafio que eu fiz uma vez, como jogadora de futebol. Corri da bola. Temos esse arquivo, depois vamos mostrar. Eu corri da bola, uma hora eu recupero e mostro ela aqui. Obrigada, Solon, pela gentileza em sempre estar com a equipe da NTV. Foi sempre um prazer, você sabe, todos os amigos aqui são meus amigos e eu tenho sempre o prazer e a honra de estar sempre presente aqui quando convidado, ou for solicitado ou convidado. Muito obrigado a você será e boa sempre. Noite. Obrigada, Solon. Bom, e a seguir aqui no NTV News, Patos de Minas bate recorde em carteiras de trabalho ativas.
Amparo Maternal realiza evento para mostrar trabalho desenvolvido na entidade. Representantes do Amparo Maternal realizaram um evento especial nesta terça-feira em Patos de Minas. A ideia é aproximar a sociedade e mostrar o trabalho que é desenvolvido pela entidade. O objetivo do encontro foi apresentar a estrutura da instituição às empresas patenses e o trabalho prestado às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Nós trouxemos a nossa fundadora, Gláucia Nasser, para poder contar um pouco da história desde a fundação, e nós queremos ratificar junto aos empresários a importância desse projeto que está há mais de 20 anos formando cidadãos de bem, e hoje trouxemos também o executivo, o legislativo e vários representantes da nossa sociedade para que eles possam serem influenciadores do nosso trabalho aí para o próximo ano. Temos projetos muito audaciosos, mas precisamos contar com as mãos solidárias da nossa gente. E além disso, hoje tivemos a notícia que o Fundo da Infância e do Adolescente, o FIA, parte do imposto pode ser declinado para a entidade que cuida de assistência social, que o empresário ou a pessoa física optar. Então, estamos pedindo também para que todos os empresários e também pessoa física venham direcionar parte do imposto aí do FIA para o Amparo Maternal, e certamente com isso nós vamos desenvolver e continuar desenvolvendo aí esses projetos que são tão gratificantes não só para as nossas crianças, mas também para toda a sociedade. Cerca de 200 crianças são atendidas no Amparo Maternal e diversas atividades são oferecidas a elas, desde entretenimento, educação, até o suporte para ingressarem no mercado de trabalho. Hoje nós atendemos cerca de 200 crianças e adolescentes, nós atendemos aqui com reforço escolar, aula de música, capoeira, balé, nós temos também a aula de informática e temos diariamente voluntários que vêm falar de temas mais diversificados. Isso faz com que as crianças venham também ter um conhecimento mais plural, e eu não tenho dúvida que quando se vê depoimentos de pessoas que passaram aqui, pessoas que já estão hoje fazendo a história no mercado de trabalho, resta certeza de que estamos no caminho certo, resta certeza que a lei da colheita nos governa, estamos plantando e estamos colhendo. Alexandre Rosa é professor de música e presta serviço voluntário na instituição. O instrumento musical, ele proporciona assim um ganho de autoestima muito grande. Então as crianças às vezes ficam ali 3 horas, 4 horas por dia mexendo em telefone, celular, olhando vídeo de 15 segundos, e às vezes ela ficar 1 hora por dia com o instrumento na mão, ela vai conseguir aprender o instrumento e quem sabe um dia pode até trabalhar com isso aqui também, né, se quiser. E mesmo se não for trabalhar, eu acho que vale muito a pena, porque a música é um ansiolítico também, é um antidepressivo. Gabriel é uma das crianças atendidas na instituição e faz aulas de música com o professor Alexandre. Na ocasião, ele preparou uma apresentação especial para os convidados. Como criança Amparo, ele reconhece o valor da instituição e gosta de tudo que é oferecido. Eu gosto de tudo que tem aqui, comida, as educadoras e tudo mais. A gente mostra agora algumas vagas de emprego disponíveis em Patos de Minas. O município ainda registrou o recorde no número de carteiras de trabalho ativas. Deste total, 12 são para auxiliar de logística, 10 para mecânico de automóveis, máquinas de construção e máquinas em geral. Há ainda vagas para operador de caixa, soldador e auxiliar de escritório.
Das 104 vagas, nenhuma é destinada para pessoa com deficiência. O número é menor do que das últimas semanas, mas em contrapartida, Patos de Minas conquistou o maior número de carteiras assinadas dos últimos anos. Os dados mais recentes, divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que Patos de Minas fechou o mês de setembro com saldo positivo e chegou a 48.130 postos de trabalho, um crescimento de 27% na comparação com todo o ano de 2020. A variação ficou positiva, bem acima do registrado no mesmo período no Brasil, que foi 16,9%, e em todo o estado mineiro, que foi 17,1%. O setor de serviços concentra o maior percentual das vagas ocupadas na cidade, 38,2% do total, o que corresponde a 18.446 empregos. O comércio foi o segundo maior gerador de empregos, sendo 12.358, seguido por indústria, 9.893. Agropecuária também corresponde, que foi 4.798, e também construção, que gerou 2.685 empregos. Daqui a pouco no NTV News a gente fala mais de futebol. A vibração da torcida do Sapo com a vitória do time. O drama da auxiliar de limpeza que quebrou o braço, sofre com dores e com a espera para realizar cirurgia. E auxílio pago pelo Estado às vítimas de enchente em Patos de Minas. No início desse mês, uma moradora de Patos de Minas quebrou o braço e começaram uma série de problemas. Ela sofre com dores e está na fila aguardando autorização para realizar a cirurgia. O Elma sofreu um acidente doméstico no início do mês e quebrou o braço. Ela foi atendida na Santa Casa e depois encaminhada para o Melhor em Casa. Eu limpando a casa, caí em cima do braço e quebrei o punho. Chama de parece que é tredestal e tô perdendo o movimento do dedo. Tá sendo muito complicado, dor em cima de dor. Meu marido faltando de serviço para ficar comigo e meu filho, que é enteado dele de 10 anos. Tá muito difícil, é dor em cima de dor. Agora, em tratamento em casa, ela aguarda para fazer cirurgia, mas reclama da demora para conseguir o procedimento e se queixa de dores. A medicação que toma é custeio próprio e, sem trabalhar, sente dificuldades até para conseguir o remédio. O médico fala que não tem previsão. A minha dor é muita, eu perdendo o movimento da mão, isso aí é que me assusta. Porque eu tenho um filho, né, pequeno, que precisa de mim, 10 anos. E meu marido perdendo serviço para cuidar de mim e do enteado dele. O que espera é conseguir a cirurgia o mais breve possível, pois teme ficar com a articulação enrijecida. O meu braço dói dia e noite. E o médico deixou bem claro que se eu continuar indo lá sentindo dor no hospital, ele vai me largar internado. Internado eu já estou dentro de casa. Eu preciso que faça a minha cirurgia e corrija o nervo da minha mão, porque eu estou perdendo o movimento da minha mão. Eu não posso perder, eu tenho um filho pequeno que precisa de mim. Pelo amor de Deus. A gente entende toda a angústia dela. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas, disse que a Elma está cadastrada no sistema de regulação do SUS Fácil e que continua a busca por uma vaga para que possa atendê-la. Mas é urgente, olha o desespero, a dor se soma ao fato de que ela pode ter aí os movimentos comprometidos por causa da demora do sistema público. O governo de Minas Gerais liberou para o município de Patos de Minas recurso residual para as vítimas de enchente desse ano na cidade. Cada pessoa vai receber R$ 657 até o final desta semana.
Quase 70 famílias foram afetadas pelas enchentes no início do ano de 2023 e estavam cadastradas para receber recursos financeiros para ajudar aí nos impactos ocorridos por conta dessas enchentes. Agora, no início da semana, o governo de Minas liberou recursos emergenciais para o município de Patos de Minas pelo Plano Recupera Minas, num valor de cerca de R$ 110.300 que começaram a ser repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social para essas famílias aqui no município. A gente teve aí um saldo residual do ano anterior, que foi um valor aí que o Estado destinou mesmo pelo Plano Recupera Minas. Com esse saldo, esse ano nós solicitamos ao Estado a liberação para as famílias vítimas das enchentes de 2023. Sabemos exatamente que em 2022 nós tivemos aí em torno de 276 famílias que foram desabrigadas e desalojadas. Em 2023 nós tivemos aí 69 famílias. Então o recurso destinado em torno de 110 mil está sendo repassado a essas 69 famílias. É um valor per capita para cada família, para cada pessoa familiar, onde o objetivo é que essas famílias possam aí ter autonomia mesmo do uso desse recurso. O município teria como, a partir da questão da disponibilização do Estado, de fazer a compra de uma cesta básica, de material de higiene, mas a gente entende claramente dentro da política da assistência social que as pessoas têm que ter autonomia de conseguir aí usar o dinheiro da melhor forma possível, e esse valor a gente sabe que vai ajudar bastante as famílias. É importante ressaltar que no ano de 2023 não houve perdas, não tiveram aí perdas em casas relatadas pelas essas famílias que tiveram que sair, foram as 69, mas a gente sabe exatamente que também pode ter acontecido de algum item, algum produto poder ser necessário ser trocado. Então o valor vai ser repassado, será de R$ 657 por pessoa. As 69 famílias são as famílias que foram cadastradas pela Central de Apoio Social das Vítimas das Enchentes no mês de janeiro, que foi, à medida que foram sendo acometidas, elas procuravam o CASV lá na Secretaria de Desenvolvimento Social e faziam o seu cadastro. E a gente entrou em contato com essas famílias para poder pegar a documentação bancária, dessas informações para fazer o repasse. Aí a gente já está repassando, isso já aconteceu um pouco na semana passada e vai encerrar agora essa semana também. Então, como informada, essas famílias começaram aí a receber esses recursos e terão a autonomia de escolher como utilizar o recurso emergencial que elas vão receber e já estão recebendo. Na sequência, a gente mostra a festa dos torcedores do Sapo, que invadiu as ruas de Patos de Minas. E menos de um mês após Copasa finalizar obra no centro de Patos de Minas, asfalto começa a ceder. O cruzamento entre a rua Cônego Getúlio e a rua Farnese Maciel, em Patos de Minas, continua com problemas. Menos de um mês após a finalização da obra da Copasa, o asfalto já começa a ceder. Nossa equipe de reportagem esteve no cruzamento por diversas vezes desde o início do mês de outubro para mostrar a situação dos moradores, comerciantes e pessoas que precisavam passar pelo local. Problemas na rede de esgoto resultaram em uma obra interminável que gerava muita sujeira e tornava o local perigoso para transitar. Estourou um cano, né? Levantou o asfalto e estava escorrendo muita água de esgoto aqui. E passou um dia, dois, a prefeitura veio, abriu um buraco, né, muito grande. Para a gente foi um transtorno muito grande, né? Porque não tinha como entrar em casa, não tinha como deixar os carros na garagem. A gente suja tudo, né, para sair de casa. Muito complicado, muito mau cheiro. Quando a água estava saindo, estava muito mau cheiro. E depois que eles abriram o buraco, piorou ainda. O carro não podia sair, a moto não tinha como sair, atrapalhou, foi um caos, sabe? A calçada eles quebraram todas, espero que eles vão consertar. Muito transtorno. Eu mesmo tenho as encomendas para entregar, não tinha como as pessoas receber as encomendas. Eu tinha que ir lá na esquina, lá em cima, poder levar, porque parou o trânsito todo na rua. Poucas semanas após a finalização da obra, o asfaltamento já começa a ceder e gera novos transtornos. Em algumas partes, buracos já podem ser encontrados e em outras, rachaduras e um grande desnível se formando. É complicado porque a questão da obra que eles prometeram não teve a obra, né? Já tem bastante tempo que eles começaram a mexer aqui
E toda semana foi um caos para nós que tem estabelecimento aqui quanto a barbearia, restaurante, o próprio trânsito da cidade, todo ficou travado aqui por um tempo, né? Ocasionou alguns acidentes aqui também, em questão de moto. Eu já vi uns 3, 4 diferentes por conta da obra, tava muita terra e não resolveu, né? Porque eles começaram, voltava, parava, teve alguns problemas de encanação devido à obra também. Eu e mais alguns moradores daqui tentou entrar em contato, mas a gente não teve sucesso nenhum. Então, assim, a conta vem cara e não tem solução para a sociedade, para os comércios aqui que luta para pagar isso, né? Então fica bem complicado. Ian conta que tem usado bastante as redes sociais para expor o problema, mas não tem gerado resultados. Usei meu Instagram, né, que eu acho que é um meio que a gente tem para aparecer, tentar alguma coisa. Mencionei eles, mas nunca tive sucesso com resposta, até eles pararem, me bloquearam lá, eu não posso mais solicitar eles, não posso mais marcar eles. E foi quando eu parti para a prefeitura tentar alguma solução, mas também não consegui. Os moradores já não sabem mais o que fazer para que o problema seja resolvido. Depois de tantas tentativas frustradas, as opções já estão se esgotando. E não é de hoje, tem muitos anos já que vem dando esses defeitos, não só aqui na rua, tanto em outros bairros. Os próprios clientes da barbearia reclamam bastante. Muitos bairros aqui que estão com obra em aberto e nunca foi solucionado nada. E fica difícil, porque a gente tenta falar, mas a gente não tem palavra. Já fui atrás de algum vereador também, mas não ajudaram a gente. Fazem a parte deles, mas a própria Copasa não ajuda. Então fica bem complicado. Mas a Copasa tem que resolver e disse que vai resolver, viu, Ian? Em nota, a companhia informou que o problema no asfalto deve ser corrigido até a próxima sexta-feira e a equipe da NTV, do Patujá, da nossa FM vai ficar atenta ao trabalho que vai ser entregue pela companhia. Agora futebol, a decisão entre o Mamoré e Guarani foi transmitida ao vivo pela NTV em parceria com a Rede Minas. No estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, quase 5.000 pessoas foram ver de perto o jogo. Quem fez a festa foram os donos da casa e as comemorações ganharam as ruas de Patos de Minas. Depois de 4 anos, o Mamoré volta ao módulo 2 e no ano que vem terá clássico na cidade. Minutos antes do jogo começar, fila enorme para entrar no Bernardo Rubinger de Queiroz. Com estacionamento lotado, rua fechada, motoristas tiveram que manobrar e encontrar vagas no entorno. Dentro do estádio, 4.559 pessoas pagaram ingresso, renda de quase R$147 mil. Em casa, a torcida do Sapo empurrava o time. Em minoria, a torcida do Bugre também incentivava a equipe de Divinópolis. Pode ficar bolado! Pode ficar bolado! Alguns incidentes foram registrados durante a partida. Copos arremessados pelo lado da torcida do Sapo e até bombas pelo lado do Guarani, conforme visto nas imagens e registrado na súmula da arbitragem. Bom, e o jogo? Simplesmente eletrizante. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o Mamoré abriu o placar. O Arthur passou por ela, ficou com o jogador, bateu, que golaço! A torcida foi à loucura. Fim do primeiro tempo e o Mamoré em vantagem no placar. Na etapa final, o técnico do Guarani mexeu na equipe, voltou melhor e disposto a mudar o marcador. Mudou e virou em 6 minutos. Aos 16 minutos, Ítalo fez um golaço. E depois, aos 22, Patrick de cabeça. 2-1 para o Guarani. A torcida do Bugre foi à loucura. Porém, o Mamoré não desistiu. Teve lance polêmico. A torcida pediu pênalti nessa jogada, mas o juiz estava junto ao lance e mandou seguir. 10 minutos. Esse foi o tempo de prorrogação.
Quando parecia que a vaga para a final da segunda divisão e o acesso para o módulo 2 era do Guarani, o Sapo conseguiu o feito. Faltando apenas 2 minutos para acabar a partida, Samuel salvou o Mamoré. Brigou pela posse da bola, vai tocar pro gol, tocou! Partida empatada e a decisão foi para os pênaltis. Coração na garganta. Na batida alternada, o Mamoré converteu com Isaías. Mas quando Vitinho do Guarani cobrou, Felipe Andrade do Sapo defendeu. Sapateou, correu pra bola, colocou, defendeu o goleiro! O Mamoré está na final e com acesso garantido ao módulo 2. No Bernardo Rubinger, muita comemoração. Marcelo Reis, diretor financeiro do Mamoré, até agradeceu de joelhos. Depois de 4 anos, o Mamoré volta ao módulo 2 e em 2024 terá clássico em Patos de Minas. A torcida do Sapo mandou um recado aos arquirrivais. A festa da torcida do Mamoré também tomou conta das ruas em Patos de Minas. Que festa, parabéns ao Mamoré. O NTV News fica por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã a gente se vê às 18 horas ao vivo com o nosso programa Espaço Feminino e às 11h30, ligados aqui na NTV no 30 Minutos. Obrigada mais uma vez e até amanhã.